Obrigado, Renata. Vamos lá, então, com os donos da bola e a informação. Eu disse para todos vocês que eu só ia me pronunciar, né, quando o Vitor Pereira e o Flamengo dessem a notícia dessa barbaridade. Ir pro Flamengo, ir pro Fluminense, ir pro Guarani, ir pro 15 de Piracicaba, ir pro São Paulo, ir pro Palmeiras, ir pro União São João de Araras, ir para qualquer time do mundo, ir pro Manchester City, pro Barcelona, pro Liverpool, né, pro Liverpool, tá tudo bem. Agora usar a doença de uma mãe, de uma sogra, de um filho, usar a doença do papai. Meu pai tá colocando um marca-passo hoje, mas eu tô aqui trabalhando. Mas não preciso ficar falando para ninguém aqui. Mas agora eu tô falando. E meu pai vai lá com a minha irmã, com meus irmãos, e eles estão lá firme e forte. Agora, o que você, Vitor Pereira, você é rico, você é milionário, eu acreditei muito em você, e a maior decepção para um cara que você gosta é isso. Quando você se decepciona com um amigo, você se sente envergonhado. É vergonha. O dinheiro, tá tudo bem. Todo mundo ganha. Você vai aí e joga na mega da virada 450 milhões. Legal pra caramba. Mas o que você vai fazer com o dinheiro? Não é muito melhor você ser honesto, dedicado, justo, verdadeiro? Agora, quando você faz uma traição dessa com o Duílio, que ficou internado durante 10 dias, que pouca gente sabe disso, e eu sei, porque eu acompanhei o Duílio esses 10 dias, conversei com ele todo dia. O que você fez pro Duílio é uma coisa insana de amigo, que, por sinal, eu já fui traído por amigo. Sabe por quê? Por causa de dinheiro. Por causa de poder, de inveja. Porque quando você tem uma pessoa como o Duílio acreditou em você e trouxe você e pagou uma fortuna para você, talvez esteja até pagando ainda, e você faz isso dia 17 de novembro. E a primeira pessoa que falou isso foi Olivério Júnior, na 365, que é a rádio dele, que eu não sei se é YouTube ou se é a rádio. E, Olivério, dia 17 de novembro, você já estava acertando o contrato com o Flamengo, que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Desculpa, o Veloso vai falar, o Souza vai falar, o Vessone vai falar, você. Eu acho que é o seguinte, quando você usa a doença da sua sogra, que é a mãe da sua esposa, qual é a moral que você tem? Qual a moral que você chegar, depois que você sair do Flamengo, que você não vai aguentar 6 meses aí? Porque aí é diferente daqui. Quando a gente às vezes sai, quando às vezes a gente vai para determinados lugares, aqui às vezes as pessoas não sabem muito. No Rio todo mundo conhece. Ainda mais sendo treinador do Flamengo. Se for na Barra, se sair, se for tomar uns goró, se der uma... Aí no Rio é diferente. Aqui não. Aqui dá para fazer muita coisa, se as pessoas saberem. Só que tem uma coisa. Para quem ia para salvar a família, para ser o provedor, ou para ser o cara que vai, olha bem, pô, estamos juntos, eu estou aqui com você, com os meus filhos, com a mamãe, com a sogra, para que a gente possa... Não! Agora, eu escolhi dinheiro, eu menti desse jeito, fazer o torcedor corintiano de palhaço, fazer o torcedor corintiano bater palma, fazer hashtag eu, Vessone, nós que somos corintianos, não, ele tem que ficar, ele ajeitou o time, ele fez o Roger Guedes. Talvez tudo aquilo que falavam, eu, como idiota que sou, acreditei em você. Acreditei que você foi o Roger Guedes que brigou com você. Não foi verdade. Porque o que você fez por uma instituição como o Corinthians, você vai fazer com o Flamengo. Você vai fazer aonde você for. Aonde você for. Que, diga-se de passagem, as próprias pessoas que trabalham com você não querem estar aí, num clube maravilhoso que é o Flamengo.
Mas como o dinheiro, para a maioria das pessoas, é mais importante que a amizade, que o amor que o corintiano tinha com você, porque o amor que ele tinha se transformou em ódio. E não é só o que vai acontecer quando você vier jogar aqui com o Flamengo. Vai ser o resto da vida. O resto da vida o torcedor corintiano vai te odiar. Que o ódio é um sentimento muito doído quando a gente tem. É muito melhor você ter o perdão, mas é difícil perdoar numa hora dessa. Talvez mais tarde possa acontecer isso. Mas o que você fez foi sujo, foi insano, foi desleal, com uma torcida que estava lá para te apoiar em todos os momentos, que nunca vaiou, que te abraçou quando você falou coisa errada, quando você disse de dinheiro, quando você colocou o Corinthians lá embaixo, quando você deu uma entrevista para o Marco Belo e o Marco Belo perdeu a chance de ir para a Copa do Mundo por causa de você. Porque o Marco Belo quis fazer uma pergunta e ele estava certo. E eu estava errado. Eu não vou falar pelos outros. Eu não falo pelos outros. Eu falo por mim. Eu não falo pela Band. Falo por mim, o programa. E aí a Band vê se está certo ou não. Quando o Marco Belo te fez a pergunta e ele deixou de ir para a Copa do Mundo porque a empresa dele achou que ele estava sendo insano, como é que pode fazer isso com o cara, como é que pode fazer isso com a mãe do cara, como é que pode fazer isso com a sogra, o Marco Belo foi o cara mais prejudicado com você. O Marco Belo, que é 1 milhão de vezes melhor que você. O Marco Belo, que é um jornalista incrível, um menino maravilhoso. E quase que os lacradores, os vagabundos, safados, ordinários da internet, quase acabaram com a vida do menino. Que ficou triste, que ficou deprimido e que não foi para a Copa do Mundo por causa dessa pergunta. E nós, da imprensa, da mídia, acabamos com o Marco Belo. Lembram disso? Vocês lembram disso? Agora, aqui não, irmão, porque no outro dia o Marco Belo estava aqui. Porque no mesmo dia eu liguei para ele. Porque amigo é isso. Amigo é isso. Eu posso não estar do lado do Renato Gaúcho 30 anos, mas ele é meu amigo pra caramba. Você, Vitor Pereira, você a partir de hoje, você não existe. Não existe mais para mim. Não existe para mim. Não existe para o torcedor corintiano. E aqueles que não são corintianos vai falar aquilo que eles acham da sua atitude. Porque homem, mulher, não faz isso. E vou dizer mais. Um leão, quando ele precisa caçar, e as 7 onças que precisam caçar, elas pegam um gnu e arrebentam ele. Mas elas matam porque é a sobrevivência. Se passar o outro do lado, eles não fazem nada. Você, por dinheiro, colocou a doença de uma pessoa da sua família. E quem coloca dinheiro na frente de família, ou quem coloca dinheiro na frente de doença, para mim, morreu. Exatamente, morreu. É isso que eu penso. É isso que eu vim aqui para falar. E aqueles que estão do meu lado, estejam e continuem assistindo os donos. Aqueles que não estão e que não concordam, que democraticamente isso é muito legal, tá tudo certo. Mas quando fizer com você, com a sua família, com a sua filha, com o seu filho, porque quem traiu uma vez, já traiu outras vezes. E vai trair de novo. Eu fui covarde, vagabundo, safado nos meus 2 primeiros casamentos. E eu falo isso ao vivo, irmão. Para quem meus filhos sabem. Agora com a Sandra, nunca. Talvez eu tenha aprendido a ser homem. Aqui na Band eu estou há 20 anos. Eu nunca prejudiquei uma pessoa. A única pessoa que eu não quis trabalhar comigo foi um cara aí que se achou que era maior que todo mundo. E aí eu falei, eu não trabalho mais com ele. Não que eu pedi para que ele fosse mandado embora. Jamais faria isso. Como não fiz com o outro que trabalhava aqui. Não foi eu. Eu não tenho esse poder e eu tenho caráter. Só que as pessoas usam disso para se autopromover. Talvez o Vitor Pereira, quando der entrevista, ele possa falar coisas que ele não falou quando estava como treinador. Olha, eu pedi fulano.
Olha, não tinha dinheiro. Olha, não me pagaram. Olha, ficaram devendo. Nada disso justifica o caráter. Porque eu já estive, estou e vou continuar com gente de mau caráter. Só que eu convivo no meu dia a dia. Mas eu não sou amigo. Eu não convido para ir na minha casa. Eu não tomo café na Dona Deola. Eu não tomo café no Papitos. Eu não fico no mesmo lugar. Isso é caráter. A pessoa pode até me odiar aqui, mas ela sabe que comigo é assim. Na minha casa é assim. Com a minha família é assim. Talvez eu tenha aprendido um pouco mais a ser um pouco mais educado, cumprimentar as pessoas, coisas que eu não tinha, por falta de cultura, por falta de educação, de achar que uma pessoa que às vezes tem menos condição financeira, ou porque eu sou apresentador, o Cabo Man, os caras que são da maquinária, eu tenho que chegar aqui. Não faço isso, nunca fiz e nunca vou fazer. Se a Band quiser mandar embora hoje, eu agradeço a Band. Nossa Senhora Aparecida, que agradeço a família Saad por tudo que fez pela minha família. Mas me mande embora por motivo. Me mande embora por ser ruim. Me mande embora por não ter feito o que eu deveria fazer para a empresa. É assim que é. Não esse nojo que você fez de ir para a Bahia. Mas se você tá com a família, você não vai para a Bahia. Você vai para Portugal. Desculpa. Então, você, para mim, é como vento, é como fumaça. Você sumiu. E nunca mais vai ter o seu nome junto comigo. Que diga-se... Vamos lá, então. O que você pensa, Veloso, sobre tudo isso? Boa tarde. Souza e também Vessone. Boa tarde, Vessone, Souza. Boa tarde. Não dá para entender com um profissional que está com contrato por vencer. Ele fez questão de ter contrato por 1 ano só. No final ou durante a temporada, precisa inventar um monte de história. Se ele não quer renovar, se ele quer ir para outro clube, se ele quer ganhar mais, se ele quer um clube que tem o melhor elenco ou um dos melhores elencos do futebol brasileiro, nada justifica ele ficar o tempo todo dizendo que ele tem um problema familiar lá em Portugal e que ele não pode ficar, o que ele gostaria e que não pode, porque ele precisa dar uma assistência para uma pessoa próxima dele em Portugal. Então, eu acho que o profissional tem direito de escolher para onde ele vai, mas inventar um monte de história para justificar uma mudança de clube, uma mudança de empresa, nada que ele falar agora vai justificar. Que o Flamengo fez uma proposta melhor, que o Flamengo tem um elenco melhor, nada justifica, porque a palavra do ser humano, a palavra do homem, da pessoa, tem que valer muito mais do que está no contrato escrito. A gente só escreve no contrato porque é o compromisso que a gente tem, mas o que a gente fala é o que deveria valer muito mais. E o que o Vitor Pereira fez, ele guerreirou, né? Fez igual o Guerreiro. O único clube da minha vida no Brasil é o Corinthians, só fico no Corinthians, assinou com o Flamengo. O Vitor Pereira, a mesma trajetória. Eu vou para casa porque eu preciso ficar, não sei se eu vou trabalhar, eu tenho outras coisas, tenho outras prioridades, que é a saúde, que eu vou auxiliar. Se não usasse isso, tudo bem. Tá tudo certo. Tudo certo, irmão. O profissional faz parte tem o do direito. jogo. Tem o direito, acabou o contrato, não vou renovar, vou assinar com o Flamengo. Tá tudo certo, é o direito do profissional. Mas inventar uma papagaia, inventar não, eu não sei. Eu acredito que o que ele falou naquele momento, realmente a sogra estava com problemas. Está, né? Mas o porquê de criar esse motivo para mudar de clube, isso aí o pior, a gente não vai entender. E o pior, Veloso, está. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe ela. Ela está. Que Nossa Senhora abençoe. Souza. Então, eu ainda acho que o maior culpado disso tudo é o Corinthians. Você não pode se apequenar tão dessa forma, esperar... Tem razão, viu, Souza? Esperar eu não pensava assim. Esperar pelo um treinador. O cara não quer ficar, já vai atrás de outro, cara. O Corinthians Você errou, viu, Duílio? Você errou, viu, Duílio? Eu amo você, cara. Demais, mas você errou. É porque era no final da Copa do Brasil. Era no final da Copa do Brasil, era quando definisse a classificação, depois do Brasileiro. A traição aconteceu da parte você tem razão. Da parte do Vitor Pereira, porque o Corinthians deu chance pra ele.
Não tem que dar chance. Você deu uma chance, aí você fica dando prazo. Quando quer, quando se ama, fica. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tudo que ele falou e vai ser repetido aí, cai por tese, tudo cai por terra com relação ao que ele fez. Mas assim, não me surpreende. Será que o Hulk tá certo? Ó, não me surpreende. O torcedor corintiano? O futebol é isso. O futebol que a gente tá vendo é isso. É sujo. É isso. Agora, você sabendo que é dessa forma, você não pode ser tão pequeno a ponto de esperar um treinador. Um clube como o Corinthians. Um clube como o Corinthians. Como a seleção agora. Como a seleção brasileira. Você e mais, hein, Souza, desculpa. Vocês vão ver o que vai ter, o que vai vazar de coisas da Copa do Mundo do Catar. Vai vazar. Nesses próximos 5, 6 meses. Quem machucou, não machucou. Quem saiu, quem não saiu. Quem queria jogar e não jogou. Toda a Copa do Mundo. Vocês vão ver só. O pênalti, quem quis bater. O pênalti, quem quis bater e quem não quis. A caixa preta. Não é preta, não. Na verdade, a caixa é laranja. Porque tem que ser laranja para saber quem é. Porque a gente é tão preconceituoso. Esse país é tão preconceituoso. Eu sei disso. Porque eu estudei tudo isso aí, porque eu tenho medo de avião. Eu não tenho medo de avião, eu tenho medo do piloto. Né? Às vezes dorme, não sei o quê, aquela coisa, computador. Então, e tenho medo que não tá no meu poder, né? É muito duro isso, né? Mas eu viajo pro mundo inteiro. Se quiser ir pro Japão agora, eu vou. Então, a caixa é laranja para identificar quando o avião, infelizmente, venha cair. E a gente foi tão preconceituoso e tão racista durante esses anos todos, desde quando Santos Dumont inventou o avião, o 14 bis, que a gente fala que é caixa preta porque é coisa do mal. Tanto é que quando um vagabundo aí matou a ex-mulher, o pessoal do jornal colocou um negro atirando, mas quem matou foi um branco. Olha só o racismo que existe na cabeça desse mundo aqui. É isso que eu falo. Souza, termina e depois Vessone. Então, eu acho que o maior culpado disso tudo é o Corinthians. Você acha ou tem certeza? Tenho certeza. Então fala que você tem certeza. Certeza absoluta que o maior culpado é o Corinthians em ter dado poder a uma pessoa que não queria ficar. Ele não queria ficar desde o começo. Ninguém dá tanta desculpa assim, ninguém pede tantos dias assim para ficar num clube igual o Corinthians. Então, tudo que ele falar agora na entrevista, eu pedi isso, eu pedi aquilo, não justifica o que ele fez, entendeu? Mas o culpado disso tudo é o Corinthians. Vessone, você que é um dos caras que mais sabe, o Meu Timão é um site direcionado para o Corinthians, direcionado para falar o bem, o mal, expor, fazer um jornalismo de 100%. Eu queria que você falasse sobre isso tudo, porque eu sempre acreditei no Vitor Pereira, que eu sempre defendi ele aqui, né, Veloso? Verdade. Eu sempre defendi ele aqui. E a minha decepção é enorme. E o Duílio, você, Duílio, a gente conversou muitas vezes junto, a gente conversou sobre isso. E você também acreditou nele. Então, Duílio, não acredite nas pessoas. Nem quem está do seu lado agora lá, nem quem está aqui e nem quem dá entrevista no Catar. Vessone. Neto, eu imagino o tamanho da sua decepção e a fala do Neto aí, o desabafo dele, porque o Neto falou no Band Esporte, então, no Baita Amigos, ele trocava WhatsApp com o Vitor Pereira. Então, para ele, não deve ser uma decepção maior do que para o torcedor Neto ou para qualquer um, porque o Neto falava com o Vitor Pereira, enfim, acreditou nele, em tudo que ele falava, e o Neto contou isso no Baita Amigos, a relação dele... E outra coisa, e não vou contar o que você me falou também das coisas quando não dava certo, porque eu sou homem, irmão, eu não sou leviano. Eu tenho conversas de pessoas que eu apago na hora de coisas que daria para escrever... Vocês não têm ideia, mas eu apago. Eu não sou vagabundo, sou safado. E eu queria só destacar 3 pontos. Um é o que você falou, que é o sentimento do torcedor. O corintiano se sente hoje traído porque ele defendeu o Vitor Pereira contra ídolos do clube, cara. Contra jogadores que têm 5, 10, 15 anos de Corinthians. Peço desculpa pro Fagner. Ô, Fagner, me perdoe, se você quiser. Eu não sou amigo seu, você ligou pra mim, eu conversei com você 40 minutos, seu filho estava assistindo, seu filho jogou muito aí, seu filho é um bom de bola pra caramba. Eu peço perdão pra você do que eu falei de você aqui em relação ao grupo. Você tá certo, eu tô errado. Eu fui errado. Eu estava errado em pensar até você. Então, eu ia citar o Fagner. Desculpa. O torcedor muitas vezes ficou contra o Fagner. O cara por causa dele. É um dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians na história. Tem 5 títulos, 11 temporadas.
Então, assim, o Vitor Pereira teve a hashtag, o torcedor, cara, defendeu o Vitor Pereira contra ídolos, defendeu de todas as maneiras, no apoiando os 90 minutos. Então, é difícil para o torcedor engolir uma situação como essa. O segundo ponto que eu queria dizer, o Flamengo anunciou ele hoje, Neto. Ele é jogador, ele é treinador do Corinthians ainda. Sabe no quando? No bid da é que eu tenho que fazer traction. Você vai voltar para você. Ele acertou dia 17 de novembro. Quando terminou o campeonato? 13. 15. 13? Quando foi? Quando terminou o Campeonato Brasileiro? A rodada ficou 13. Dia 13. Dia 13. Corinthians, dia 17 de novembro, ele acertou o contrato com o Corinthians. Depois de 4 dias. Com o Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. No meu ponto de vista, não sei de você. Ele falou que não ia ficar, né? Se ele falou que não ia ficar, o Flamengo não tem nada. Anuncia a saída dele. Anuncia a saída.